16 horas e 3 minutos da segunda-feira, dia 14 de abril de 2014. Começa aqui mais um Salutes, um programa para quem está sintonizando pela primeira vez. Visa o resgate das medicinas tradicionais, em especial a acupuntura, mas também falamos da medicina ayurvédica, medicina tibetana e trazemos o que há de mais novo em tecnologia e em técnicas para a saúde e qualidade de vida. Sempre falamos aqui que a qualidade de vida e a saúde tem a ver com a nossa programação genética, com o nosso escopo espiritual. Para que nós nascemos, que estamos fazendo aqui, realizar este papel é a qualidade de vida e o bem-estar. Hoje, 14 de abril, é o dia do técnico em serviço de saúde. Parabéns aos nossos colegas que trabalham como técnicos. E várias cidades aniversariam hoje. Caçapava, Galha, Catanduva e Botucatu aqui em São Paulo e Palmas no Paraná. No universo católico, hoje é dia de São Júlio I, que foi um papa italiano que encerrou seu mandato, seu papado em 352. Na Coreia do Sul, hoje é Black Day, dia da celebração informal para as pessoas solteiras. Na Índia ocorrem várias celebrações de Ano Novo em partes do Nordeste do país, Tamil Nadu, e comemora-se o Baisakhi, Punjab, além da festa Vishu, um festival da colheita em Kerala. Em Angola é o Dia da Juventude. Internacionalmente comemora-se o Dia Mundial do Café, o Dia Pan-Americano e o Dia do Patinador. Pois bem, antes da notícia do dia, estou muito feliz hoje porque eu idealizo entrevistá-lo desde o início do Salutes. Agora em junho vai fazer 5 anos que estamos no ar, sempre entrevistando grandes médicos, terapeutas, psicólogos, psiquiatras, nutricionistas, pessoal da área da saúde, mas o pessoal de peso, sempre pessoal de peso. Ele é polêmico, inteligente, foi diretor médico da Merck Sharp Dohme, diretor executivo da CIBA, que hoje é Novartis, tem mais de 149 trabalhos científicos publicados, morou 17 anos nos Estados Unidos, trabalhou nas universidades de Harvard, Baylor e Thomas Jefferson, onde lecionou, aliás, durante 11 anos nessa última universidade. Dos 37 livros que escreveu, 15 são considerados best-sellers. Tem tradução em mais de 40 países e hoje ministra conferências e workshops no Brasil, Europa e vários países da América do Sul. Dr. Laí Ribeiro é o nosso entrevistado de hoje, a quem eu dou muito boa tarde. Seja muito bem-vindo, Dr. Laí. Obrigado, Baldão. Um prazer muito grande estar aqui com você e com os internautas. Desde quando eu comecei o programa, Dr. Laí, a gente sempre tinha a intenção de entrevistá-lo. Aliás, eu cumpri um mandato tampão ali de mestre de cerimônia na 3ª Conferência Internacional de Saúde Quântica aqui no Parque Anhembi, e entre uma confusão de agenda, de pessoas chegando dos Estados Unidos, bagagem, problemas, etc., nas coxias ali, Dr. Laí Ribeiro, eu tive a oportunidade de conhecê-lo, e com bastante tempo, felizmente, onde pudemos conversar bastante. Eu, inclusive, fiz um curso de neurologia com o senhor ali, foi bastante interessante, o qual agradeço. Eu tenho uma nota aqui, mas para a gente ganhar tempo, eu não vou ler essa nota aqui, nós vamos direto à nossa entrevista para ganhar tempo e aproveitar do seu conhecimento e dessa entrevista. Vamos lá. É verdade que mudando-se a alimentação e a nutrição pode mudar a vida da pessoa de verdade, Dr. Laí? Em 2003 foi publicado o Genoma Humano. Esperava-se que o ser humano ia ter em torno de 140 mil genes. Qual não foi a surpresa quando se descobriu que nós temos apenas 23 mil genes funcionais. Só para fazer uma comparação, o arroz que você comeu no almoço, que você colocou no seu prato, tem de 35 mil a 54 mil, dependendo do tipo de arroz. Quer dizer que temos menos genes do que o grão de arroz? Bem menos. Então ficou bem claro que quem manda na biologia não é a genética, é a epigenética. Então a medicina tem 2 fases, que eu chamo pré-genoma, que é antes de 2003, e pós-genoma, que é depois de 2003. Então o que nós praticamos hoje é a medicina pós-genoma. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que quem manda na biologia não é a genética, é a epigenética. Como é que você interfere nos genes? Para falar se esse vai ser expresso ou aquele não? Através da sua alimentação.
Então hoje não tem jeito de você fazer uma medicina bem feita sem você ser um especialista em nutrição. Entendeu? Hoje quem manda na saúde é a nutrição, porque vou dar um exemplo para você, bem simples, você que está nos assistindo aí. Uma senhora entra no consultório médico e diz assim: doutor, a minha mãe morreu de câncer de mama, a minha irmã mais velha morreu de câncer de mama, eu mandei examinar o meu sangue lá nos Estados Unidos, deu CRA12, eu tenho gene para o câncer de mama, eu vim aqui porque eu quero fazer uma mastectomia radical bilateral preventiva. O que o senhor acha disso? Aliás, tem gente, inclusive atrizes famosas aí, tirando, assim, retalhando inteira aí por conta disso. Eu vou dar a resposta agora. Eu diria para ela o seguinte: a única coisa que você precisa fazer é fazer uso de crucíferas. O que é crucífero, doutor? É repolho, é brócolis, é couve-flor, é nabo, é couve de Bruxelas, que tem uma substância chamada indol 3-carbinol, que não vai deixar a mulher ter câncer de mama. Então, ou você ingere 200 mg de indol 3-carbinol como suplemento diariamente, ou você faz uso de uma crucífera 2, 3 vezes por semana. Aí, por que isso? Por isso se chama epigenética. Apesar dessa mulher ter o gene para o câncer de mama, que na mãe dela matou e na irmã mais velha matou, esse gene pode ficar adormecido por resto da vida, não se expressar. O indol 3-carbinol não deixa esse gene se expressar da maneira maléfica. Ele funciona como o quê? Como uma capa química? Na realidade, chama-se metilação. Ele faz uma metilação. Metilação, o grupo metil é um grupo que silencia genes, geralmente oncogênicos, genes que vão causar câncer. Então, através da alimentação, você consegue fazer isso. Hipócrates, o pai da medicina moderna, 400 anos antes de Cristo, ele dizia que o seu alimento seja o seu remédio, que o seu remédio seja o seu alimento. Mas como na faculdade de medicina, nós médicos aprendemos muito pouco sobre nutrição, em geral o médico não sabe praticamente nada, é a última pessoa que você devia perguntar o que ingerir, porque a gente tem 6, 8 horas de aula de nutrição e 6 anos de medicina. Então o que acontece? Como o médico não é treinado em curar desse jeito, ele tem que curar com remédios. Só que remédio não cura, remedia. Só isso. Exatamente. E, aliás, essa é uma grande polêmica também, porque ainda nas faculdades de medicina, doutor Nair, pelo que eu sei... Não, vai continuar sendo. Infelizmente, inclusive a farmacologia, a farmacocinética é muito pequena. Quer dizer, na verdade, teoricamente, eu entendo, não sei se é bem assim, eu gostaria de ouvir sua opinião, o médico deveria fazer um laudo ou fazer um diagnóstico e passar para o farmacêutico para fazer as formulações, inclusive, de algumas opções terapêuticas. Mas acontece que a faculdade de medicina foi controlada pela indústria farmacêutica. Então o médico ele só aprende a trabalhar com remédio. Deixa eu explicar isso bem claro para quem está assistindo. Uma patente farmacêutica dura 17 anos. Se eu descobrir uma molécula hoje e patenteá-la, eu tenho exclusividade nela por 17 anos, Baldan. 17 anos. Só que para eu conseguir patente, eu tenho que provar para o mundo que isso aqui não existe no universo. Ou seja, todo remédio é um ET. Você entendeu? Pois é. Se eu tenho que provar que não existe, que eu inventei, o meu corpo não sabe o que fazer com isso. Quando eu coloco um beta-bloqueador, uma estatina na boca, o meu corpo fala, que ET que é esse? O que é que eu faço com isso? O fígado já reage, que não então, é na natural. mesma hora começa um processo de eliminação, com seus efeitos colaterais. Sim. Aí o efeito colateral vai arrebentar num órgão. Aí esse paciente vai no médico que cuida daquele órgão, que vai dar um remédio para aquele órgão, que vai arrebentar no outro órgão. Aí você encontra um brasileiro com 65 anos de idade, tomando em média 6 remédios por dia. 6? 6. A minha mãe tomava 50 comprimidos no dia, doutor. Pois 50 comprimidos. Eu estou dizendo média, né? 6 remédios diferentes. E aí está tudo envenenado. Pois tudo intoxicado. A Adri e Lola já estão curtindo o nosso programa, a Denise Cote Pinto e Rosângela Daraia estão curtindo o nosso programa. Iago, se você conseguir a senha aqui, por favor, do Arthur, me passe aqui pelo papel para eu entrar no chat, porque eu ainda não consegui. As pessoas podem fazer perguntas aqui pelo Facebook, pela minha página, João Carlos Baldan. A Fátima Braz fala o seguinte: meu pai morreu ano passado de câncer de pâncreas.
O que eu posso fazer para evitar isso? O que eu devo ingerir para evitar essa doença terrível? Pois é, se você tem a predisposição genética para o câncer de pâncreas, o câncer de pâncreas é um dos cânceres mais malignos que tem. Felizmente, hoje, existem abordagens onde eu conheço pacientes com 20 anos de diagnóstico que estão assintomáticos. Eu não vou dizer que eles estão curados, vou dizer que eles estão assintomáticos, não tem mais nada. Hoje existem combinações que eu não vou discutir aqui, porque não é o cenário aqui para isso, mas pode ser feito. Mas respondendo à sua pergunta, você tem que fazer uma alimentação que seja rica em nutrientes. Por exemplo, você toma uma Coca-Cola Light, não tem nada de nutriente. Você chupa uma bala, não tem nada de nutriente. O seu corpo vai gastar um esforço enorme e não vai ter nutriente nenhum. Quando você faz uso do que é chamado fast food, uma hora depois você está com fome de novo. Por quê? Porque não houve nutrição das células. Você tem que preocupar o seguinte, qual o alimento que tem grande, por exemplo, os vegetais, as frutas em geral, tem grandes concentrações de nutrientes. Então, se você fizer uma alimentação com alta concentração de nutrientes nos alimentos, você vai estar estimulando o seu sistema imune, que é o sistema que te protege, e todos nós temos mais de 100 células cancerígenas por dia. Por que que não se manifesta? Porque vem o sistema imune e faz a supressão. É muito importante você fazer bastante uso de água, principalmente alcalina. É importante você ter, que é o melhor remédio que pode ter no mundo, é uma noite de sono reparadora. A pessoa, muito antes dela adoecer, ela começa a dormir mal. A pessoa que não dorme a noite toda, levanta 2, 3 vezes para urinar e que tem que ficar rolando na cama de madrugada, essa pessoa ela não tem um sono reparador, que tem apneia do sono, que ronca muito alto, porque o roncar desperta você. Você não percebe isso no dia seguinte, você não se lembra. Mas se eu fizer uma polissonografia sua, vocês têm chamado micro despertares. Então, se você cuida do seu sono, você cuida da sua hidratação, você procura não ingerir demasiada proteína animal, eu não estou dizendo que você não possa comer um churrasco uma vez por semana, você não pode comer bife todo dia. Não pode. Principalmente se você é do grupo A. Se você é do grupo o grupo O é carnívoro por natureza. O grupo A é grão, é vegetariano por natureza. Então, se um casal, marido e mulher, o marido é O, a mulher é A, e o marido gosta muito de carne, a mulher vai adoecer primeiro, porque ela vai ficar comendo carne todo dia, que para o marido não tem grandes problemas, porque ele tem condições de fazer isso, ele tem o açúcar que tem no grupo dele é fucose, e a mulher já é grupo A. Aliás, essa seria uma das perguntas. O que a senhora orienta em relação ao vegetarianismo? Já respondeu, né? Tem que ser o grupo A. Se eu pegar um grupo O, escuta bem, se eu pegar um grupo O e ele se tornar vegetariano completo, em 10 anos ele está doente. Ele não pode. Não pode. Agora, o grupo A não, pelo contrário. Se ele para de comer carne, a saúde dele só melhora. Entendeu? Só melhora. Tá certo. Você vê a importância da diferença. Uma pessoa que é do grupo A não pode dar sangue para o grupo O. Você vê que tem uma diferença grande, a ponto de morrer. Você fala, mas isso não é nada. Como não é nada? Você não põe, uma pessoa do grupo O não pode dar sangue para o grupo A. Uma pessoa do grupo A, se der sangue para o grupo O, a pessoa do grupo O morre. Então, os sangues são muito diferentes. Você nunca viu uma girafa comendo um pedaço de carne. Girafa é A. Você nunca viu um leão comendo alface. Leão é O. Então, os animais todos, eles têm grupos sanguíneos semelhantes aos nossos. E no caso do ronco, por exemplo, da apneia, como é que se trata isso? Tem vários. Uma coisa importante é a acupuntura, viu? Existem técnicas hoje de acupuntura para tratar ronco. É impressionante, eu já presenciei isso. A abordagem e a melhora é substancial. Existe um stent nasal que é o seguinte, Baldano, à medida que você envelhece, essa válvula aqui vai fechando. Aí você começa, quando você está dormindo, você começa a respirar pela boca. Aí essa musculatura aqui, com o passar dos anos, vai enfraquecendo, a língua cai para trás. E no cair a língua, você para de respirar. Você tem que voltar, aquilo não é o suficiente para te acordar, para você ficar consciente, mas na polissonografia mostra que você teve um micro despertar. Então, à medida que você vai descansando, acontece isso.
vai descansando. E nunca entra em alfa. Você nunca entra em REM, No REM. que é a fase paradoxal do sono, Que é o o Rapid Eye Movement. É o movimento Se você dos não olhos, tem né? REM, o ideal é você ter 20 minutos de REM 5, 6 vezes por noite. O que vai te descansar é o REM. Se você tomar um sonífero para dormir, um remédio para dormir, mas que, tipo benzodiazepínico, que faz você dormir muito bem, só que ele acaba com o seu REM. Você acorda tão cansado quando você deitou. Você dorme 10 horas e tem outra coisa também, é igual comer. O benzodiazepínico não impede que você entre no sono REM? Impede que você diminui a fase do REM, bastante. E aí não descansa tão Aí profundamente. não descansa tanto. Aí a pessoa está cansada o tempo todo. O tempo todo cansada. Entendeu? A Raquel Matos fala que acompanha a PNL com o senhor desde o início. Tem 4 anos que ela desenvolveu uma alergia e não consegue descobrir quais são as causas. Tem marca no corpo da cintura para cima e agora está atacando a palma da mão. Parece picada de abelha. Sabe o que pode ser? Sei. Você tem que tirar o glúten e tirar o leite. Por 15 dias. Vamos fazer um teste? Você não vai ingerir nada de leite. Nem leite, nem derivados. E você não vai ingerir nada que tenha glúten. Deixa eu te falar o que tem glúten. O trigo, o centeio e a cevada tem glúten. Tá? A aveia não tem glúten, mas no Brasil a aveia é empacotada no mesmo galpão do trigo. Aí ela tem glúten. Então você para ingerir aveia tem que vir escrito aveia sem glúten. É quase um pleonasmo, mas não é verdade, mas é verdade, porque quando ela fala aveia sem glúten, significa que essa aveia foi empacotada num galpão separado do trigo. Então você vai tirar o trigo, o centeio, a cevada, ou seja, você vai tirar a cerveja. Você tira por 15 dias. Aí você vai ter uma melhora absurda. Aí você não precisa mais de explicação de ninguém. E o inclusive inclui aí, eu não posso fazer leite de trigo, nada disso? Não, se ela quiser fazer leite, ela tem que fazer leite de alpiste, Alpiste. que é muito bom. Que é gostoso também, né? E entra na internet, tem em espanhol, leche, L-S-H-E, leche de alpiste. Ela te ensina em 13 minutos a fazer o leite de alpiste, que é melhor do que o leite de vaca. Nós somos os únicos animais no planeta Terra, adultos, que tomamos leite. Você nunca vai encontrar uma vaca tomando leite. Aliás, eu tenho falado muito isso, porque eu assisti uma palestra do Dr. Lair, num curso de pós-graduação para médicos, e eu tenho um caso curioso, inclusive, que comprova a sua tese. Sim. Eu tive a filha de um diretor de um hospital que fez tomografia, cintilografia, de cérebro, dor de cabeça. Eu falei, olha, eu fiz acupuntura, falei, tira o leite. Em meia hora a mãe me ligou, já tá morrendo de dor de cabeça. Ué, mas o que aconteceu? Ah, passei num restaurante árabe, comi carne quibe cru e coalhada seca. Eu falei, ah, que legal, né? Fica sem o leite e tal. 3 dias depois, reduziram as crises, com 2 sessões de acupuntura, é verdade. não teve mais crise nenhuma. A partir dos 9 anos de idade, a gente para de produzir lactase. Quer dizer, já era para ninguém, a partir dos 9 anos, tomar leite. Você nunca encontra um animal adulto que mama. Aí a pessoa fica preocupada, mas se eu tirar o leite, de onde vai vir o cálcio? Eu te faço a seguinte pergunta, a vaca mama? Não. Se a vaca põe cálcio no leite, todo você acha que ela tira o cálcio? Não, Do capim que ela coma, tudo que tem verde tem cálcio. Os vegetais todos têm cálcio. E a doutora Cáter esteve aqui no programa da semana passada, a doutora Luciana também falou, nutricionista, falamos que o leite mais tira o cálcio dos ossos. É verdade. E como é que os médicos ficam falando, tome leite para o colesterol, doutor Lair? Por cálcio? Tomo leite por causa do cálcio. É do cálcio, exatamente. Colesterol é outra pergunta. Eles falam, mas, coitado, falta, porque não tem conhecimento de nutrição que eu posso fazer. Nós, médicos, entendemos muito pouco, a não ser que você vire um especialista. Eu fui ser nutrólogo, eu fiz o curso, eu sou especialista, pelo Conselho Federal de Medicina, pela Abram. Fui lá, fiz. Aí você tem que estudar. Mas fora isso, o pessoal não sabe, não. Eu me confundi com o colesterol aqui, porque eu estou lendo a pergunta da Rosângela da Araia. Vamos lá. Ela pergunta, o famoso colesterol alto, o que fazer na menopausa com histórico cardíaco na família? Qual o melhor caminho para baixar? Primeiro que não precisa baixar, né? Primeiro que o colesterol não é bandido, o colesterol é mocinho. Isso. Se a pessoa tem deficiência de vitamina D, por exemplo, não toma sol, o colesterol sobe. A pessoa tem hipotiroidismo, que é muito comum aqui no Brasil, não está diagnosticado, o colesterol sobe. O colesterol ele foi pego na cena do crime,
algemaram ele, levaram ele preso, só que ele era o mocinho da história. Ele estava lá para desvendar o crime. E acharam que era ele que era o criminoso. Então, essa necessidade de baixar colesterol, isso aí foi criado com a finalidade de vender medicamentos para baixar colesterol. Essa é a grande finalidade. Eu tenho 115 DVDs médicos em assuntos diferentes. Eu tenho 3 DVDs só sobre o tratamento do colesterol, como que não deveria de ser. Agora, se você tem um colesterol elevado, onde tem os triglicéridos também elevados, aí você também não precisa tomar remédios. Você precisa tomar 1000 miligramas de vitamina B3, que tem 3 formas, ou ácido nicotínico, ou a nicotinamida, ou hexanicotinato inositol, que é a vitamina B3, B de bola, não é D3 não, B3, que baixa o triglicéridos, que é o mais importante. Triglicéridos elevados você tem que baixar. Colesterol elevado, depois de 65 anos, quanto mais elevado, mais você vai viver. Isso tem estudos e mais estudos mostrando na literatura. Só que ninguém fala sobre isso. Exatamente. Isso, aliás, do colesterol, aí já ouvi falar uma frase muito interessante, que é a mesma coisa que culpar o bombeiro por causa do incêndio, né? É mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Angélica... Você imagina, você nunca viu uma cena de um bombeiro apagando um fogo. O bombeiro está lá com a chama que está pegando fogo e está jogando água. Quem não conhece o que é água, vai dizer, ó, ele está causando fogo lá. É. Não, ele não está causando fogo, ele está apagando fogo. Está apagando fogo. É mais ou menos isso. Angélica Rodrigues pergunta, gostaria que o Dr. Lair falasse da coenzima Q10, pois minha irmã toma civastatina. Pois é. Quando a sua irmã toma uma estatina, que é a civastatina, a estatina, quando ela vai baixar o colesterol, antes dela baixar o colesterol, ela baixa a coenzima Q10. E o coenzima Q10, você não tem energia sem coenzima Q10. O seu músculo não funciona bem, o seu coração não funciona bem, o seu cérebro não funciona bem. Depois de um certo tempo, quem está tomando estatina, tem dor muscular, chega a ter uma doença até chamada rabdomiólise, onde os músculos degeneram, a pessoa para até de andar, já pega gente de cadeira de roda. Então, toda pessoa tomando estatina deveria sair do consultório médico também tomando coenzima Q10. Tá? Coenzima Q10 é chamada também de ubiquinona, vem do latim ubiquitus. O que é ubíquito tem em todo lugar. Toda célula viva, vegetal, que for, tem coenzima Q10. E a coenzima Q10 faz uma diferença absurda na saúde da pessoa. Se a sua irmã toma estatina há muito tempo, ela tem deficiência de coenzima Q10. Se ela toma coenzima Q10 100 miligramas 2 vezes por dia, aquelas dores nas pernas que ela tem, aquilo some em 72 horas. Marcelo Ribeiro Moreta pergunta, aliás, eu também trato de uma paciente que, infelizmente, hoje me parece que, às vezes, a medicina parece que está retrocedendo. Para tratamento de epilepsia, estão se fazendo uma pequena lobotomia hoje, estão se abrindo algumas regiões e tirando algumas regiões do cérebro. A pergunta é se algo da nutrição pode ajudar a epilepsia. A Universidade Johns Hopkins, você pode procurar aí, foi quem criou isso há 50 anos atrás, é conhecida no mundo inteiro, é a chamada dieta cetogênica. A dieta cetogênica pega um paciente epilético, faz ele parar de ter crise, ele pode tirar o remédio. Se você olhar na internet, dieta cetogênica, C-E-T-O, cetogênica e epilepsia, você vai encontrar um material riquíssimo, gerado pela Universidade, se você estuda em inglês, então melhor ainda, você vai chegar na Johns Hopkins, onde eles têm um departamento só de dieta cetogênica para tratar a epilepsia. Uma pergunta que não quer calar, doutor Lair Ribeiro. O senhor já foi diretor médico, quase presidente de grandes multinacionais na área da indústria farmacêutica, que hoje é a indústria que mais fatura no mundo. Sim. Eu costumo dizer nas minhas palestras que eu falo assim, bom, a gente vive no capitalismo, se uma indústria existe porque vende remédios, parece que ela fica com meio doentes, porque se promover a cura, ela morre de fome. Pois é, na indústria farmacêutica, o pior remédio é aquele que mata, porque dá processo. O segundo pior remédio é aquele que cura, porque aí para. Então você tem que arrumar um que nem mata nem cura, remedia. Por isso que chama remédio, né? Esse é o processo. E como é que foi esse salto de sair da indústria farmacêutica para a vida de escritor, autor? Eu fui muito ingênuo quando eu entrei na indústria farmacêutica,
Eu fui ser diretor médico da Merck Sharp & Dohme, e na minha primeira reunião, eu caí na bobagem de sugerir que se colocasse no mercado magnésio. Todo mundo riu de mim, porque magnésio é o melhor antiarrítmico que tem. Só que magnésio é feito pela farmácia de Deus. Você tem a farmácia de Deus e a farmácia dos homens. A farmácia de Deus é a natureza. Tudo que tem na natureza não pode ser patenteado. Essa é a primeira lei. Não se pode patentear nada que a natureza tenha. Como o magnésio é uma coisa feita pela natureza, não pode ser patenteado. Então todo mundo riu de mim. Disse, nós aqui só colocamos no mercado drogas patenteadas. Ou seja, coisas que não existem na natureza. Se não existe na natureza, na hora que eu coloco na minha boca, o meu corpo fala, o que é isso? O que eu faço com isso? Ele não entende ele não entende a informação. Aí ele vai criar um efeito colateral. Toda droga, a longo prazo, tem um efeito colateral, que vai arrebentar no outro órgão. E assim por diante. O cloreto de magnésio, que tem todos os seus princípios, as suas aplicações para artrite, artrose, descalcificações, etc., também funciona para o arrítmico? Mais do que tudo. Ele é mais... Antes, você perguntar assim, qual a principal função do magnésio em clínica? Eu diria, é um potente antiarrítmico para o coração. Então existem aí pessoas que tomam magnésio todo dia. Isso é bem difundido. Você vai na farmácia, compra sem receita médica, um sachê de 33 gramas de cloreto de magnésio, coloca num litro d'água e toma uns 2 cálices por dia, daqueles cálices de tomar vodka. Uns 2 daquele por dia. E você vai fazer a prevenção de inúmeras patologias. Mas sem vodka, com água, né? Com água, claro, com água. O Brasil é conhecido pela Organização Mundial de Saúde como um dos países no mundo que mais tem deficiência de magnésio no solo. Para ter magnésio no solo, você tem que ter vulcões. Aí tem água magnesiana. O Brasil não tem água magnesiana e o Brasil não tem vulcões. Então é um país muito pobre em magnésio. Magnésio controla mais de 300 reações químicas no corpo. Então, praticamente todo brasileiro se beneficia. Tem muito brasileiro com insônia, que não dorme, porque está com deficiência de magnésio. A gente dá para ele magnésio na hora de dormir, a gente já dá um magnésio mais sofisticado, que chama magnésio quelato, que o melhor deles é o glicina, para isso. Dá magnésio glicina, a pessoa dorme, sem problema. Não precisa de tomar remédio para dormir, nada. Porque a deficiência de magnésio não deixa dormir. Clinicamente, como se faz? Só por exames de sangue ou a experiência clínica do médico experiente daria para fazer de um nutrólogo especial? Para fazer o exame de sangue, não adianta você medir só no sangue, você tem que medir na hemácia. Vou te explicar por quê. Porque o magnésio é um elemento intracelular. Está na ATP, não? Não, ele é intracelular. Ele está dentro da célula, está no citoplasma da célula. Tá. E ele é muito rico na mitocôndria. Porque quando o ATP é formado, para poder o ATP se estabilizar, precisa de magnésio. Se não tiver magnésio, o ATP vira ADP de novo, sem ser utilizado. Entendeu? Então, a estabilização do ATP depende do magnésio. Então, faz uma diferença muito grande. Fibromialgia, dói aqui, melhora com magnésio. Não? Pessoas que têm constipação intestinal, melhora com magnésio. Tanto é que um dos efeitos do magnésio, quando você está sabendo que você está tomando demais, ele começa a dar uma diarreia. Na prática, as pessoas ensinam assim, você vai tomando até começar a desandar o intestino. Aí você volta um pouquinho. É a dose perfeita. É aquela dose que é boa o suficiente para não causar diarreia. Obviamente que o senhor conhece muito medicina chinesa, pelo seu conhecimento, pelo seu estudioso que é da medicina. Na medicina chinesa, a gente encara cada paciente como único, por isso que a gente não gosta muito das medicações de grande escala ou massificadas. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Eu acho que o senhor falou da dosagem. Eu acho que o equilíbrio yin e yang é fundamental. Isso existe. Inclusive, todo o organismo funciona desse jeito. Por exemplo, se eu pegar a mulher, o hormônio progesterona é yang, o hormônio estradiol é yin. Então, esse yin e yang está em todo lugar. No homem, a testosterona com estradiol é yin e yang. A medicina chinesa está em todo lugar. Esse conceito, ele se aplica nos dias de hoje, igual ao que aplicava 4, 5 mil anos atrás. Doutor Nair, hoje há muita reclamação, tem muita prevalência nas mulheres, claro, óbvio, né? É endometriose, problemas menstruais, problemas de desequilíbrios hormonais. Sim. Isso é uma
que é a principal causa disso? Deficiência de progesterona. Porque as mulheres hoje não ovulam mais. A mulher toma anticoncepcional por 5, 6, 10 anos. Aí ela faz uma atrofia do ovário. O ovário não libera, durante 8, 10 anos, não libera óvulos mais. Aquele corpo lúteo que tem que ser formado para gerar a progesterona, ele não existe mais. Mesmo depois que ela para de tomar anticoncepcional, se ela quer engravidar, ela tem que fazer tratamento de fertilidade, porque aquilo atrofiou. Uma mulher que toma anticoncepcional, ela é bioquimicamente menopausada. Ela tem a mesma idade de uma mulher de 70 anos, bioquimicamente falando. Então, quando ela falta progesterona nela, dá tensão pré-menstrual, dá endometriose, entendeu? Dá uma série de problemas. Mas a endometriose não é quando o endométrio sai para fora do útero? O endométrio sai do útero e vai para a cavidade abdominal. Isso. Cada vez que ela menstrua, aquele tecido responde. Mas ele fez isso por deficiência de progesterona. Nesse caso, teria que fazer uma reposição hormonal. Ou reposição hormonal com hormônios bioidênticos, que são os hormônios iguais que você tem no corpo. Como se faz isso? Geralmente é feito transdérmico, é o melhor modo. São bombas alemãs de alta precisão, cada vez que você aperta sai 1 ml, o médico receita 20 miligramas por ml, a mulher passa a noite, geralmente na hora de dormir, ela aplica num lugar que não tem apelo, esfrega 21 vezes, e aí aquilo ali é absorvido e vai tratar a endometriose, vai tratar o cisto de mama, vai tratar o cisto de ovário, vai tratar o mioma uterino. Tudo isso tem solução sem ser cirúrgico. Mas como é que se obtém esse hormônio bioidêntico? Esse hormônio bioidêntico ele é fabricado em 6 fases de marca Russell, que chama. Eles pegam a diogenina da soja ou do cará selvagem, o beta-cistosterol da soja, ou diogenina do cará selvagem, e com 6 etapas bioquímicas, eles formam um hormônio que é chamado base isomolecular, exatamente igual ao que a mulher tem no corpo. Só que isso não tem patente. Por isso que a indústria farmacêutica não tem tanto interesse. Por isso que você tem que adquirir uma farmácia de manipulação. Porque a farmácia de manipulação, 2 empresas grandes do mundo fabricam, mandam para o Brasil, o importador importa, fragmenta, vende para as farmácias de manipulação, e a farmácia de manipulação tem todo um esquema extremamente sofisticado, não é qualquer farmácia de manipulação que faz isso, e aí você prescreve, o paciente leva lá e sai com um tubinho, que é um gel transdérmico, que no caso da progesterona é aplicado à noite. No caso da testosterona, é aplicado de manhã. Eu tenho 69 anos de idade, desde os 52. Eu tenho 17 anos que eu faço em mim mesmo, diariamente, testosterona. Eu trabalho no mesmo ritmo que eu trabalhava aos 30 anos. Mas quem não é médico e tem essa facilidade que o senhor tem, como faz? Não, ele tem que ir num médico, que se ligar para o meu escritório, lá tem uma lista de médicos no Brasil inteiro, treinados por mim, eu já treinei mais de 2.000 médicos, treinados por mim, que trabalham com isso. A pessoa pega o telefone, eu moro em Teresina. Teresina nós temos 3 médicos. As minhas secretárias lá vão dar o número da pessoa, né? Eu não atendo, tá? Fica caro? Não fica caro, não. Uma progesterona, eu vou te falar, ela custa R$60. Você vai usar, a mulher só vai usar ela 10 dias no mês. Dá R$20 por mês. R$20 por mês. Agora, a endometriose e o cisto de ovário não são provocados, ou miomas, não são provocados por hormônios? São provocados por diferentes? Deficiência de progesterona e deficiência de iodo, combinados. Hoje, você que está nos assistindo, você ingere metade do iodo que a sua mãe ingeria quando ela tinha a sua idade. Só para você ter uma ideia. Nos últimos 30 anos, nós ingerimos 50% a menos do iodo que a gente ingeria. E o iodo, todo mundo fala de iodo e tireoide. A tireoide só segura 3% do nosso iodo no corpo. Nós temos iodo no esôfago, nós temos iodo no estômago, nós temos iodo na próstata, no ovário, no útero e principalmente nas mamas. Mulher tem na mama. Então, quando falta iodo na mama,
e falta progesterona, quando combina esses dois, existe a chamada doença fibrocística da mama, onde a mama começa a criar nódulos, que a mulher fica preocupada, pensa que é câncer, faz biópsia, fica sem dormir, espera o resultado e 99% das vezes vem, é um cisto. Esse aqui é o problema, é a angústia, o sofrimento que a mulher passa por nada, que é uma deficiência de iodo e progesterona. Quando você combina o iodo com a progesterona e prescreve isso, e esses médicos treinados por mim fazem isso, aí aquilo some, desaparece sem nada. E mesmo o mioma e o endométrio... O mioma é um pouco mais complicado, demora mais tempo. O iodo, em 40 dias, o cisto de mama, em 40 dias some, não tem mais nada. Agora, o mioma, dependendo do tamanho do mioma, vai chegar uma hora que o mioma é tão grande que tem que ser cirúrgico. Já não pode mais, porque já deformou o útero muito. Tem que ser cirúrgico. Agora, se o mioma é de tamanho menor, ele vai em 3, 4 meses, ele some. Com iodo e progesterona? E progesterona. Os dois? Os dois. Tem dosagens específicas ou É cada melhor caso é um não caso? ficar falando aqui, né? Tá. Mas então, tem dosagem específica. O Marcelo Ribeiro Moreta pergunta se existem alimentações indicadas para autistas. Existe, claro. Primeiro, para o autista, a primeira coisa que você tem que fazer é tirar o glúten e o leite. Isso é fundamental. Tirar o glúten e o leite, a melhora é absurda, absurda. Tá? Você pode olhar na internet, você vai ver autismo e produtos lácteos, tem uma diferença muito grande. Então existe sim, existe toda uma abordagem para isso, para estimular as enzimas, porque o autista, hoje, por exemplo, nós usamos no autismo baixas doses de naltrexona. Naltrexona é um antagonista opioide, que quando dando em doses altas, faz o indivíduo parar de beber. Você lembra que sua mãe te falava que tinha um remédio que a mulher colocava na comida do marido, para o marido parar de beber? Pois é, aquilo chama naltrexona. Hoje sabe-se, hoje não tem uns 30 anos que nós sabemos disso, se você der doses homeopáticas de naltrexona, ela tem um efeito contrário. E ela tem um efeito muito bom no autismo. Geralmente pacientes com autismo também têm deficiência de vitamina D, tem baixas doses, porque isso é um problema sério também, que combina, porque a vitamina D de dado, para não confundir com a B de bola, a vitamina D de dado, ela não é uma vitamina, ela é um hormônio. É o mais potente hormônio esteroidal que existe no corpo. Só que quando ela foi descoberta, eles chamaram ela de vitamina. E agora ninguém troca o nome, mas que já acostumou chamar de vitamina. É a mesma coisa que ser chamado 50 anos por um nome e de repente você muda de nome. O pessoal vai continuar te chamando pelo nome antigo. Exatamente. Então continua sendo chamado de vitamina. Exatamente. Adri Lola está perguntando o seguinte: gostaria de saber qual a alimentação ideal para quem tem problemas de refluxo e gastrite. Antes disso, eu vou colocar aqui minha colherzinha nesse tempero aqui. Isso aí... E quais são os alimentos prejudiciais? A primeira coisa é quando a pessoa chega para mim e fala assim: olha, tem um azia, estou tomando omeprazol, a primeira coisa que se fala é... Não, por isso não. Está proibido. Proibido. Pare com isso. Tome água com limão. Mas como assim? Os caras te olham com cara de louco. Deixa eu explicar como é que funciona. O esôfago tem um pH de 6,5. O estômago, quando está funcionando bem, tem um pH de 2, porque tem ácido clorídrico. Quando o ácido clorídrico para de ser fabricado, isso acontece muito a partir dos 40 anos, praticamente todo mundo a partir dos 40 tem o chamado gastrite atrófica, a clorídrica. Aí o que acontece? A comida que está no estômago não passa para o piloro, porque a válvula do piloro é pH dependente. Se tiver o estômago acima de 4 pH, a válvula não abre. A válvula do cardio, que é a de cima, abre. A comida, então, vai do estômago, me acompanha que você vai entender, vai do estômago de volta para o esôfago. O esôfago tem um pH de 6,5. O estômago, nesse momento, tem um pH de 4. Quando um pH de 4 cai num pH de 6,5, irrita, e dói, e dá azia. Azia não é excesso de ácido clorídrico. Azia é falta de ácido clorídrico, é o oposto. Quando você toma o omeprazol da vida, você anestesia o esôfago. E alcaliniza o estômago. Parece que melhora, porque você tratou o sintoma, mas a doença piora. Não, sem falar que alcaliniza o estômago. Alcaliniza o estômago.
não deixa a pepsinógeno virar pepsina, você não para de digerir proteína. Uma pessoa que faz uso de omeprazol há muito tempo, quando ela vai ao banheiro, o vizinho sabe que está indo ao banheiro, porque o cheiro chega na vizinhança. Porque agora, como você não vai absorver a proteína melhor, a proteína vai continuar no seu intestino e vai putrefar. Se você tiver umas fezes com muito odor, é porque você tem deficiência de ácido clorídrico. Você tem que tomar o cloridato de betaína, que é o oposto do omeprazol. Mas se você tiver interesse, eu tenho DVDs sobre esse assunto. Aliás, falando em DVDs aqui, eu quero agradecer o efeito glúten na saúde neurointestinal. Tem 3 DVDs aí. Tem 3 DVDs. Eu ganhei do Dr. Laíra, o qual agradeço, muito obrigado. Gravado ao vivo aqui. São das coisas mais simples que você pode fazer para alguém. Deixa eu explicar. O pão de hoje não é o pão da época de Jesus. O trigo de hoje não tem nada a ver com o trigo da época de Jesus. Nos últimos 50 anos, a concentração de glúten no trigo aumentou 400%. Por conta do quê, né? Por conta do seguinte, eles queriam aumentar a produtividade do trigo, foram fazendo hibridação. Quanto mais produtividade eles têm, mais glúten tem. Então hoje eu sei que é duro o que eu vou falar para você. O pão tem uma coisa chamada gluteomorfina, que te vicia. Você é viciado em pão, você é viciado em croissant. Se eu falar com você assim, você consegue imaginar um café da manhã sem pão, sem croissant, sem biscoito, sem bolacha? Você fala, não, isso não tira isso de mim não. Pois é, você está viciado. Só que isso aí te encurta 10, 12 anos de vida. Isso vai fazer lá na frente você ter Parkinson, você ter Alzheimer, você infartar, você ter problemas de circulação. Porque quando o glúten bate no seu corpo, você imagina eu pegar uma corrente aqui e puxar ela. Vou puxar, vai arrebentar. Onde? No elo mais fraco. Tem gente que arrebenta no coração, tem gente que arrebenta no pulmão, tem gente que arrebenta no fígado, tem gente que arrebenta no cérebro, fica esquizofrênico. Eu pego esquizofrênicos, que você tira o glúten deles, você pode tirar o remédio, eles melhoram. A esquizofrenia vai dormir. Naquele caso, quem está causando a esquizofrenia é o glúten. Então hoje, se você realmente quer ter saúde, você tem que deixar de comer pão na vida. Em relação às infecções, às patologias pelas infecções, o Dr. Francisco Viana, que é nosso colega, nosso amigo, está te mandando primeiro, antes de tudo, um abraço online aqui, que já tinha transmitido anteriormente, que eu já havia falado com ele antes. Outro para ele. E ele pergunta sobre a pulseira Sabona, se tem alguma coisa para explicar sobre o efeito do cobre. O cobre tem um efeito muito forte no nosso organismo. O cobre controla a nossa temperatura. Quando você tem febre, você consome cobre. Se você tiver febre com muita frequência, você começa a ter deficiência de cobre. Cobre é muito importante, é um oligoelemento importante. O cobre e o zinco tem que ter uma proporcionalidade, tem que ter 15 vezes mais zinco do que cobre no corpo, para funcionar bem. Entendeu? Agora, o quanto que é absorvido da pulseira, eu não sei dizer, eu não conheço dado científico para isso. Eu acho que pode acontecer de ser absorvido também demais. Todos os oligoelementos, eles são interessantes porque eles funcionam numa margem. Se você, por exemplo, você pode ficar intoxicado com selênio, você pode ter falta de selênio, você pode estar intoxicado com chumbo. Os pintores geralmente morrem de uma doença chamada saturnismo. Saturnismo é a intoxicação pelo chumbo. Que é Saturno, inclusive. O Portinari tinha uma mania de colocar o pincel na boca, né? Sim. E ele morreu de saturnismo, conta que só 10 dias antes da morte dele foi diagnosticado que tinha saturnismo. Porque o médico nem pensa nisso. E tem muita coisa que tem chumbo, né? Antigamente a gasolina tinha chumbo, lembra? Quem trabalhava em posto de gasolina tinha saturnismo. A Robertinha Arruda pergunta sobre diabetes. O tratamento com a acupuntura é muito eficiente para diabetes. A diabetes tipo 2, que deve estar se referindo, porque 90% a 95% é tipo 2, ela é causada por uma resistência insulínica. Você tem que cuidar da resistência insulínica. Não adianta você ir no endocrinologista e ele fala assim, você pode comer o que você quiser, contanto que você saiba contar carboidrato. E aí você toma insulina, no caso, ou toma o remédio. Não é isso, não. A insulina é um hormônio que mata.
Você quer saber, se você me der 2.000 pessoas aqui agora, 1.000 de um lado e 1.000 de outras, e as 1.000 desse lado de cá têm uma insulina abaixo de 6, e as 1.000 do lado de cá têm uma insulina acima de 14, eu sei quem é que vai morrer primeiro. Isso é muito fidedigno. O indivíduo vai viver muito, a insulina dele em jejum tem que estar abaixo de 6. E pouca gente hoje tem insulina abaixo de 6. Pouca gente. Muito pouca gente. Tá? E a insulina vai junto com outro hormônio chamado leptina. Você sabe quando você vai na churrascaria, você vem, come e tal, chega uma hora que você fala assim, está vindo a carne, você fala, para mim chega, você empurra o prato. É porque a leptina saturou o seu núcleo ventromedial do hipotálamo. Saturou, não quer mais. Então, quando eu tenho a leptina funcionando bem, eu não vou comer demais. Mas quando eu perco, quando eu tenho resistência à insulina, depois de um certo tempo, eu passo a ter resistência à leptina. E quando eu desenvolvo isso, eu começo a ficar cada vez mais obeso. A Organização Mundial de Saúde, Baldão, recentemente, criou uma nova doença em medicina. Você vai ver como é que faz sentido. Chama-se diabesidade. Diabesidade é o paciente que tem diabetes e obesidade. Então chama-se diabesidade. E todos os estudos epidemiológicos mostram que quando a diabetes aumenta, a obesidade aumenta junto. É como se fossem irmãs gêmeas. Onde vai uma, vai outra. Eu vejo pacientes com resistência insulínica que não são gordos, mas é raro. Existe, mas é raro. Geralmente quem tem resistência insulínica tem. Então o tratamento do diabetes consiste em diminuir a resistência insulínica. Tem um estudo feito na Austrália, onde eles pegaram descendentes de aborígenas que tinham diabetes tipo 2 e viviam na cidade. Eles pegaram esses indivíduos, levaram eles de volta para os ancestrais deles, na floresta, para comer igual aos ancestrais por 21 dias. Você acredita que em 21 dias eles não precisavam mais de remédio? Se você volta a comer igual aos seus ancestrais, diminui o carboidrato abruptamente, faz uma dieta quase cetogênica, a sua diabetes resolve. O que é uma dieta cetogênica? Dieta cetogênica é o seguinte, quando você ingere uma dieta que não tem carboidrato, mas ela tem uma riqueza em gordura, ela forma uma coisa chamada cetonas, que o cérebro também usa. O cérebro só usa 2 nutrientes. Colesterol, inclusive, né? O quê? O cérebro usa o colesterol. O cérebro é feito de colesterol. Grande parte da membrana do cérebro é colesterol. Mas o cérebro se alimenta predominantemente de glicose. E o coração se alimenta predominantemente de ácidos graxos. São gorduras. Quem come muito pouca gordura tem coração fraco. De vez em quando uma leitoa pururuca faz um bem muito grande para a saúde. Eu sei que é chocante o pessoal escutar isso, porque todo mundo tem o que se chama gordurofobia. A pessoa tem medo de gordura. Você come leitão? Como, claro, com muito prazer, com muita saúde. E com muita saúde. Com qual frequência, doutor Laí? Eu diria que, toda quarta-feira a minha empregada faz para mim um bife de fígado. Toda quarta-feira eu como um bife de fígado. Por quê? Porque o doutor Weston Price era um dentista bilionário de Cleveland, Ohio. Ele viajou durante 30 anos com a esposa dele, enfermeira. E ele procurava esses povos, Baldan, que estavam isolados. Povos que viviam isolados na civilização. Ele ia lá procurar cárie. Ele nunca encontrou uma cárie, ele nunca encontrou uma esquizofrenia, ele nunca encontrou um câncer, ele nunca encontrou um Parkinson, isso em 30 anos de viagem. Ele nunca encontrou um Alzheimer, ele não encontrava rugas. Aí ele, como ele era muito rico e poderoso, ele pegava os alimentos desse pessoal, levava para a clínica e examinava. E ele descobriu uma coisa chamada fator X, que durante 70 anos foi um mistério. E o fator X, hoje nós sabemos, é o K2, é a vitamina K2. Você conversa com o médico, pergunta para ele sobre K2, ele fala, não, eu conheço vitamina K. Ele pensa que tudo é a mesma coisa, K1 e K2, não é. A vitamina K2, ela tira o cálcio que está no tecido mole e leva para o osso. E leva para o osso. Então você pega uma válvula cardíaca calcificada, depois de 1 ano acaba a calcificação. Tirando o cálcio dali e levando para o osso. É como se fosse uma inteligência, né?
ela ativa, tem 15 proteínas no corpo que são vitamina K dependente. Até agora descobriram 15. Uma delas é a calcitonina. Tá? A outra é uma proteína chamada MGP, que quando ativada transforma o GLU em GLA. Então ele pega isso aí. E onde é que está o... Por que eles descobriram isso? Por que essas pessoas tinham saúde? Porque elas comiam vísceras. E as vísceras, como por exemplo o fígado, é riquíssimo em vitamina K2. Então ou você faz suplementação com K2, ou você come um bife de fígado por semana. Você fala, mas é gordo, mas é uma gordura saudável. Porque a vitamina K2 ela tem 4 vitaminas lipossolúveis. A A, a D, a E e a K, que necessitam de gordura para ser absorvida. Uma pessoa, por exemplo, que fez uma colestectomia, que tirou a vesícula, ela vai viver em média 7 anos a menos. Porque agora ela não absorve mais nem A, nem D, nem E, nem K. Porque ela não tem mais sal biliar concentrado na vesícula para ser liberado em grande quantidade quando aquela comida passa pelo duodeno. Então toda pessoa que removeu a vesícula, para não ter doenças futuras, elas têm que fazer uso de sais biliares, almoço e janta. Por isso que elas vão ter uma refeição, tem que tomar um sal biliar. E seria o cloreto de magnésio entra nisso? Não, cloreto de magnésio não. O que é o sal biliar? Sal biliar é um produto feito, você pega o sal do boi, chamado oxbile, pega a bile do boi e manipula e vende, e o ser humano toma, é bioidêntico, é igualzinho. Doutor Laí, eu sinto muito, mas o relógio passa e nós acabamos o nosso programa. Espero que vocês tenham gostado. Não, né? com certeza. Todo mundo está falando aqui, Fátima Braz, maravilhosa. Pois é, nós temos 115 DVDs médicos em assuntos diferentes, entendeu? É disponível, se ligar lá para o escritório, vendendo para o mundo inteiro. Dá o telefone e o e-mail. 3889-0038. Repetindo, 3889-0038, São Paulo. Lá eles vão te dar indicação de médicos no Brasil todo que fizeram curso comigo, tem quase 2.000 médicos treinados em modulação hormonal bioidêntica e em nutrição. E você no YouTube tem mais de 2.000 clipes meus lá, disponíveis. Vão ter mais alguns aqui que o doutor Hélio dará outras entrevistas. Adriano Santos pergunta aqui da obesidade, do fast food, mas aí Adriano, eu peço desculpa, mas senão aqui o pessoal me tira meio forçado, que eu tenho que encerrar, porque vem outro programa aqui agora. Doutor Laí compareceu com todas as minhas expectativas, ele estava absolutamente certo de querer trazê-lo ao Salutes, que é essa questão, é a questão de a gente discutir a verdadeira medicina. Eu já falei aqui por um vice-presidente de uma entidade ligada à Associação Paulista de Medicina, que eu sou crítico ao ensino médico e à atual postura dos médicos hoje, porque eu amo a medicina e quero vê-la como o senhor está projetando. Infelizmente, o Brasil não tem Ministério da Saúde. O Brasil tem Ministério da Doença. Exatamente. 85% da verba do SUS é gasta nos últimos 2 anos de vida do brasileiro. Ou seja, o cara vive errado a vida inteira, no final da vida, gasta tudo. Gasta tudo e para viver e morrer num estado perverso, né, doutor Leia? Agradeço muito a sua presença e está um convite, a gente vai tentar agendar novamente. Eu sei que a sua agenda é muito apertada e corrida, mas a gente vai tentar trazer Demorou para novamente. vir, né? Demorou, mas agora espero que daqui para frente não demore tanto quanto as nossas expectativas anteriores. E você que está nos assistindo aí, evite o mal, faça o bem, viva a sua vida extraordinariamente. Grande abraço, doutor Laí, obrigado a todos. Semana que vem é feriado, não temos salutes, mas não precisam ficar com muitas saudades não, porque na semana seguinte estamos de volta. A Cláudia também está falando que o programa foi excelente. Agradeço a todos a participação. Esse programa será editado, subido ao YouTube e em breve estará disponível no blog e junto com o meu programa Além de Agulhas, que estamos fazendo uma série de discussão sobre a maior e profunda abrangência da acupuntura. Boa semana a todos, muito obrigado pela audiência e até lá.